Dali pessoal, professor Cristiano Fraganero novamente e dessa vez estamos inaugurando mais uma pastinha aqui no canal. E hoje é com muita satisfação que a gente começa a série Biologia. Então, se tu estás estudando para o ensino médio, vestibular, para o Enem, cola com a gente que é sucesso, beleza? A aula de hoje é de Introdução à Biologia. Ela é uma aula que serve de base para todo o conteúdo que a gente vai ver aí ao longo dessas aulas, beleza? Então, vamos nessa! E aí, pessoal, estamos de volta aqui e agora vamos embora começar o conteúdo, né? Vamos embora. Pegar uma canetinha aqui. Agora é com nós. Biologia. Primeira coisa que tu precisa saber de biologia é a sua origem etimológica. Professor, o que danado é etimológico? Etimológico vem de etimologia, que nada mais é que o estudo da origem das palavras. As palavras que a gente utiliza em biologia, em ciências e etc., elas têm uma origem. Normalmente, essas palavras elas derivam ou do latim ou do grego. O grego é uma linguagem muito antiga, e o latim é uma linguagem morta e também muito antiga. Uma língua morta, para quem não sabe, é uma língua que não existem povos falantes. Você não conhece nenhum povo que fala latim até hoje, então é uma língua morta. Algumas coisas em biologia só se usa o latim, como por exemplo o sistema binomial, que é o que a gente chama de nome científico, né? Só para você ficar esperto nessa curiosidade. E a palavra biologia, ela deriva de basicamente duas palavras. Bio, que quer dizer vida em grego, logia, que logos em grego quer dizer estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Professor, estudar etimologia é importante? Sim. Quando tu sabe o que significa parte da palavra, fica mais fácil de tu entender uma palavra que tu nunca ouvisse falar. Vou lhe dar um exemplo. A gente já sabe que logia é estudo, né? Beleza. Se eu botasse a palavra geologia, talvez você não saiba o que seja geo, mas logia tu já sabe que é estudo. Então tu sabe que geologia é alguma palavra que tem a ver com o estudo de alguma coisa. No caso, geo quer dizer terra, então geologia quer dizer o estudo da terra. Zoologia. Professor, zoologia é estudo. Zoo é o quê? Animal, então é o estudo dos animais. Então, quando tu fixa um conteúdo etimológico, quando tu fica vendo muitas vezes e termina tu fixando, isso facilita até tua compreensão de outras palavras que muitas vezes tu nem visse na vida, beleza? Vamos embora. Aqui eu coloquei um desenho de um DNA. O DNA ele representa caracteristicamente uma vida, né? O DNA é onde encontramos as nossas informações genéticas, né? A gente vai estudar isso depois, mais para frente, no conteúdo de genética. Mas a prioridade hoje é a parte de introdução à biologia. Então vamos embora. Ó, outro ponto muito importante de biologia que todos nós precisamos saber é o seguinte. Existem níveis de organização em biologia, tá ligado? O primeiro nível de organização é essa estrutura aqui, que eu estou fazendo uma setinha. Professor, eu já vi esse desenho nos livros de química. Isso é um átomo, né? É um átomo. E o átomo é a partícula indivisível, ou seja, é a menor estrutura que a gente tem aí no universo. E aí o que é que a gente pode discutir sobre o átomo? O átomo ele é formado basicamente por um núcleo que é carregado positivamente, e ele é rodeado de partículas negativas, né, que seriam os elétrons. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando tu junta vários átomos, tu tem uma molécula. Molécula é a junção de dois ou mais átomos. Quando tu junta várias moléculas, tu tem uma célula. Isso daqui é uma célula chamada de neurônio. A gente vai estudar quando for ver o sistema nervoso. Quando tu junta várias células, tu tem o que a gente chama de tecidos. Isso aqui seria um tecido nervoso, formado por vários neurônios. Claro que essa representação é esquemática, meramente didática, né? Isso aqui é muito mais complexo na vida real. Quando tu junta vários tecidos, tu tem um órgão. Nesse caso aqui, eu estou representando o órgão como cérebro. Quando tu junta vários órgãos, tu tem os sistemas. Sistemas é o que, professor? Conjunto de órgãos. Se entendesse? Então vamos embora. Quando a gente junta os sistemas, a gente tem o quê? Um organismo. O organismo é um indivíduo propriamente dito, é quando tu junta vários sistemas. Como assim, professor, vários sistemas? Sistema digestório, sistema esquelético, sistema muscular, sistema tegumentar, que estuda a pele e seus anexos.
Quando a gente junta todos os sistemas, a gente forma um organismo. Esse organismo, quando a gente junta eles, né, vários organismos, vários indivíduos, a gente tem uma população, que é isso aqui. Ó. São vários indivíduos da mesma espécie vivendo num determinado local. É uma população. Professor, isso não é comunidade, não? Não. Comunidade é isso aqui, ó. Tá vendo que nessa imagem a gente tem só seres humanos, né? Vivendo no mesmo local. Isso é uma população. Tá vendo que aqui tem seres humanos, baratas e árvores. Não são três espécies diferentes? Seres humanos, baratas e árvores. Isso aqui é uma comunidade. Comunidades são indivíduos de espécies diferentes que convivem ali no mesmo ambiente. Professor, e isso daqui? Tá vendo que aqui, além dos seres humanos, das árvores e das baratas, tem água, tem terra, isso aqui marronzinho, e tem o sol aqui emanando luz e radiação? A gente diz que essas coisas aqui que são inanimadas, a gente chama de fatores abióticos. A é negação, biótico vem de vida, ou seja, sem vida. A radiação solar tem vida, a luz solar tem vida, a água tem vida e a terra? Não, isso são fatores abióticos. E a gente diz que os fatores que têm vida são fatores bióticos, né? Vem de vida. Então, quando a gente junta os fatores bióticos mais os fatores abióticos, a gente tem um ecossistema. Professor, e essa outra aqui que tu botasse, o globo terrestre, isso aqui seria um biosfera. Isso aqui é classificado como biosfera. Biosfera é a junção de vários ecossistemas. Então, a junção de vários ecossistemas é a biosfera, beleza? Professor, faz aí um quadrinho de resumo para a gente tomar nota, só se for agora. Aqui eu coloquei um resumozinho só para você fixar esse conteúdo. Menor partícula, átomo. Junção de átomos, moléculas. A junção de moléculas, células. Junção de células, tecido. Juntaram vários tecidos, órgão. Juntaram vários órgãos, sistema. Quando a gente junta os sistemas, formamos um organismo ou indivíduo aqui. Quando a gente junta vários indivíduos que moram no mesmo ambiente, população. Quando a gente junta essa população aqui com outras, várias populações, comunidade. Quando a gente junta as várias comunidades que existem no ambiente terrestre e junta elas também com os fatores abióticos, né, os fatores inanimados, temos um ecossistema. E quando tu junta vários ecossistemas, temos a biosfera, melhor dizendo, né? Tranquilidade, pessoal. Bem, isso aqui é simplesinho, basta você treinar. Vou dar aqui a primeira dica dessa série de biologia, que você pode estender também para outras áreas. Anote. Anote. Professor, eu estou assistindo tuas aulas, estou ouvindo, estou entendendo tudo na manhã. Anote. Quando você anota, você fixa melhor o conteúdo. Então, faz um roteirinho, faz um esquemazinho e vai anotando. Tu tem uma vantagem de estar assistindo aqui as videoaulas. Qual é a vantagem? Tu pode voltar quantas vezes tu precisar. Tu pode pausar o vídeo. Não tem aquela pressão do professor dizendo, vou apagar, vou apagar. Então, você aqui tem uma série de vantagens, certo? Então, vamos embora continuar. Professor, eu queria saber o porquê estudar biologia. A primeira coisa que tu tem que entender disso é o seguinte. Nós, quando estudamos biologia, não estudamos apenas biologia. Porque a biologia, juntamente com outras disciplinas, formam o que a gente chama de interdisciplinariedade. Que danada é isso? É quando tu pega várias disciplinas e meio que correlaciona elas. Então, vê. Quando tu está estudando biologia, vai chegar um momento que tu vai estudar genética. Genética envolve cálculo. Cálculo é o quê? Matemática. Quando tu está estudando biologia, tu precisa escrever o nome das coisas. Escrita é o quê? Português. Quando tu está estudando biologia, tu estuda um pouco de histórico. Esse histórico é o quê? História. Quando tu está estudando, por exemplo, alguns assuntos, como por exemplo ecologia, você vai ver alguns conceitos lá de ambientes. E geografia. Questão climática. Então, a biologia ela nunca é estudada de maneira isolada, né? Mas a biologia, do ponto de vista biológico mesmo, é muito importante porque ela está presente na nossa vida. Infelizmente, ainda existem alguns professores que trazem a disciplina muito metódica, né? Eu, particularmente, não curto muito esse metodismo, não. Mas a gente tem que aprender a disciplina não decorando-a, mas entendendo-a. Quando tu começa a entender a disciplina
e tu passa a entender a relevância dela para a vida da gente, para o dia a dia, tu passa a gostar da disciplina. Então a biologia, eu costumo dizer que ela está presente na vida da gente de A até Z. E aí eu coloquei alguns exemplos só para a gente discutir. Professor, o que é isso aí? Isso é um copo de cerveja, né? Então, alguns alimentos, nesse caso aqui bebidas, né? Cerveja, vinho e etc. Pizza, bolo, eles dependem de alguns fungos para realizar o que a gente chama de fermentação. Nesse caso aí é um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae. Olha o nome, Saccharomyces cerevisiae. A galera muitas vezes compra isso na farmácia, ó, no mercado e nem sabe o que é. Às vezes o cara compra fermento biológico. É isso. Então, algumas bebidas elas dependem dos micro-organismos. A gente estuda micro-organismo e microbiologia, que é uma parte da biologia. Isso serve também para o pão, né? Aquele processo de fermentação do pão. São com micro-organismos, né? Existem micro-organismos úteis, que são aqueles benéficos. Existem os patogênicos, que são aqueles que causam mal, pato vem de doença. E existem os deteriorantes, que são aqueles que estragam o alimento. A gente vai estudar isso mais para frente. Outro exemplo aqui, o pão, como eu bem falava anteriormente, né? Esse processo de crescimento de pão, dos mais diversos tipos, presença de micro-organismos, que vai realizar a fermentação para expandir aquele alimento ali. Outro exemplo, medicamentos. Existe uma área da biologia que é chamada de etnobiologia. Professor, o que danado é etnobiologia? É a área da biologia que se preocupa em estudar os conhecimentos populares. Então, já ouvi falar aquele negócio, né? Fulano está com dor de barriga, toma um chá de boldo. Isso vem, ó, das antrolas. Dercy Gonçalves era menina, isso aí já rolava. Então, o que acontece? Parte desse conhecimento, né, etnobiológico, eles são agareados pelo meio científico, que leva para o laboratório. Por exemplo, boldo faz bem para o fígado, que é o Pelmus boldus ou Plectranthus, né? São as espécies do boldo lá. Então, o que acontece? Leva isso para o laboratório e descobre que tem uma substânciazinha no boldo que é útil para o trato digestório. Então, eles pegam, fabricam isso em laboratório e colocam no medicamento. Os medicamentos surgem assim, pessoal. Beleza? Então, só trouxe esses exemplos aí para vocês entenderem que a biologia está no nosso dia a dia. Quando tu vai, por exemplo, para uma cidade e lá tu tem uma árvore e nessa árvore todo mundo quer ficar perto dela porque é mais fresco lá, tem aquela sombrinha, aquele ventinho legal, né? Biologia. Quando tu estuda as interações, né, entre os organismos, por que uma árvore cresceu em tal canto e não em outro? Por que determinadas espécies vivem nessa árvore e não em outra? Por que tem determinadas espécies, por exemplo, de escorpião que vivem no mato e outras vivem na cidade? São escorpiões diferentes. Tudo está relacionado com a biologia desse indivíduo, beleza? Então vamos embora. Ó, e aí temos as áreas da biologia. Colocamos aqui só algumas, mas na verdade a biologia ela vai de A até Z. E aí a gente vai discutir apenas algumas, né? Anatomia. Anatomia é... Tomia vem de tome, que quer dizer cortar, e ana em partes. A anatomia estuda o corpo humano. A fisiologia estuda o funcionamento do corpo humano. A botânica estuda as plantas, né? Existem várias variações da botânica. Tem botânica econômica, né? Que estuda a viabilidade financeira das plantas, o mercado em relação às plantas e etc. Existe a genética estuda a característica genética, né? As características hereditárias. Existem várias áreas também, genética e evolução, genética de populações, genética mendeliana, tá ligado? Existem várias áreas de genética. Tem uma que é mistura de genética com citologia, que é a citogenética. Temos várias áreas da genética aí. Zoologia, né? O estudo dos animais. Ecologia, logia, estudo, eco vem de oikos, que quer dizer casa. Então, é o estudo da casa dos animais, né? Das relações entre esses animais e etc. Bioquímica, estuda as reações químicas que acontecem no nosso corpo, as reações metabólicas e etc. Microbiologia é o estudo sobre os micro-organismos, que também pode ser variado, né? Ela pode ser ramificado. Microbiologia pode ser dividida em micologia, que estuda os fungos, virologia, que estuda os vírus, bacteriologia, que estuda as bactérias, etc. Temos também a citologia, que estuda as células. Temos a histologia, que estuda os tecidos. E aí a gente também tem a citologia, que estuda as células, e etc. Né? Temos a embriologia, que estuda o desenvolvimento embrionário, desde a fecundação até o parto. E temos a taxonomia, que estuda a classificação dos organismos vivos. Beleza? Existem
centenas de outras classificações aí em relação às áreas de estudos. E todas elas são de fundamental importância para a biologia. Por isso que um profissional biólogo, né, é engraçado que existem duas vertentes. Quando você faz biologia, que na verdade é ciências biológicas, você pode enveredar para licenciatura, que é para você ser professor. Você pode enveredar para bacharelado, que é a área de pesquisa, né? Você vai ser um cientista. Professor, tu és o quê? Eu sou os dois. Eu fiz primeiro meu bacharelado, depois de algum tempo eu fiz a licenciatura. Eu sou bacharel e sou licenciado. A biologia existe essas duas variações aí. Mas, independente do que você faça, você vai aprender isso daí. E a gente sai da graduação como um generalista, né? Você sai sabendo um pouco de tudo. Depois você vai se especializando. Então, a biologia é uma ciência extremamente ampla, extremamente importante para o desenvolvimento de outras ciências e extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. Então, estude biologia, certo? Vamos embora. Professor, tu disseste que biologia é uma ciência, mas o que é uma ciência? Bem, vamos lá. Quando a gente fala em ciência, a gente vem logo o aspecto na mente da gente de um indivíduo aqui, né, de bata, de óculos, aquele cara com cara de nerd. Só que, na verdade, ciência é uma coisa extremamente mais complexa. Ciência, pessoal, do ponto de vista conceitual, é o conjunto de conhecimento sistemático. Traduz aí, professor. A palavra sistemático vem de sistemática, que quer dizer organizado. Então, ciência é quando tu pega vários assuntos que tenham correlação e organiza eles. Então, quando tu pega vários assuntos e organiza, tu vai ter uma amplitude de conhecimentos interrelacionados. Isso é uma ciência. Professor, matemática é uma ciência? Claro. Você pega vários conhecimentos, vários conteúdos e juntam. É uma ciência. Sei lá, geografia é uma ciência? Correto, uma ciência. Biologia a gente já viu que é. Enfermagem, professor, é uma ciência? Sim, é uma ciência. Pegou-se vários conteúdos, várias áreas de conhecimento, juntou e formou a enfermagem. Medicina, agronomia, existem centenas de ciências. A maioria das pessoas acham que ciência é basicamente biologia, química e física, né? Mas não. Várias áreas, inúmeras áreas são ciências, certo? Então, ciência é o conjunto de conhecimento sistemático, organizado lá. Tu pega vários conhecimentos, organiza, interliga e tens uma ciência. Vamos nessa. Em Introdução à Biologia, a gente estuda também uma coisinha que é chamada de método científico. Bem, o método científico, por mais que a gente pense que seja uma coisa abstrata, né, uma coisa que não está ao nosso alcance, ele está relacionado sim no nosso dia a dia. E a gente vai falar primeiro aqui do ponto de vista teórico e depois a gente vai dar um exemplozinho prático para tu fixar na tua cachola esse conteúdo, certo? Então vamos lá. O primeiro fato, deixa eu pegar uma caneta aqui, para a gente começar a estudar um método científico, é tu observar um fato. Primeiro ponto é esse. Tu observa alguma coisa e dessa coisa surge um questionamento. Tu quer responder alguma pergunta a respeito dessa coisa que tu visse. Para tu responder essa pergunta, tu tem que formular várias hipóteses, várias situações que podem justificar aquela tua pergunta. Depois disso, tu tem que testar essas hipóteses para saber o que está certo e o que não está. Ou se tudo está errado, ou se tudo está certo. Daí tu vai tirar uma conclusão e tu vai simplesmente divulgar isso daí. Isso é, em resumo, um método científico. Essa divulgação ela é feita em várias áreas. Ela pode ser feita em congresso, em jornal, em revistas científicas, em simpósios, em seminários e por aí vai, né? E aí o que acontece? Vamos transpor isso, que está muito abstrato, muito fora da realidade, para o nosso cotidiano? E aí, ó, vamos imaginar aqui a nossa lambreta. Lambreta é esse veículo aqui da Islantrola, né? Então, vamos imaginar que a gente observou um fato na lambreta. Qual fato foi esse? A gente ia comprar pão, a padaria fica um pouco distante da casa, e aí você precisou usar sua lambreta, sua moto. Tu tentasse dar partida lá, a moto não funcionou. Então, isso foi a observação de um fato. Qual foi a observação do fato? A moto não está pegando. Professor, e aí? A moto não está pegando. Vamos formular nossa questão? Por que a moto não está pegando? Observação de um fato. O fato da moto não está funcionando. Questionamento. Por que a moto não está pegando? Tu vai formular hipóteses. Como assim formular hipóteses? Por que será que a moto não está pegando? Pode ser falta de combustível,
falta de óleo, pode ser problema na ignição. São hipóteses. Tu vai ter o que agora? Que testar hipóteses. Como é que tu vai testar? Olhando. Pô, pode ser ignição. Bota a chave de novo e tenta rodar. Rodou. Então não é ignição. Professor, vamos ver se o óleo está no nível? Beleza, olhou o óleo lá, tirou a varetinha, está no nível, então não é o óleo. Tu olhasse lá, pegasse um cabinho, uma madeirinha, e enfiasse lá no tanque de combustível e visse que não molhou nada no cabinho. Isso quer dizer que a moto está seca, sem combustível. Moto sem combustível anda, mesmo sendo uma lambreta, não anda. Então o que é que acontece? Tu descobrisse que a tua hipótese da falta de combustível era a hipótese que de fato confirmava o problema na moto. Qual é a solução? A solução é simplesmente colocar combustível. Você foi lá, comprou o combustível, colocou na moto, deu partida na tua lambreta e ela funcionou. E tu chegasse à conclusão que o problema da lambreta na verdade era o quê? Falta de combustível. Nesse caso aqui, tu não vai ter divulgação. Por quê? Porque você não está de fato realizando uma metodologia científica acadêmica. Isso é uma metodologia científica do dia a dia. Mas tu pode divulgar isso aí, sei lá, num fórum. Tu estás num fórum lá do Facebook, etc., da tua lambreta, e o cara diz lá, pô, tentei sair com a moto de manhã e não pegou. Tu pode dizer, aconteceu isso comigo, e era falta de combustível. Então isso seria o quê? A divulgação do teu resultado. Beleza? O cara vai testar as hipóteses dele lá, uma delas vai ser essa tua aí, e vai ver se bateu. Se ligasse a finalidade do método científico. Vamos embora. Característica dos seres vivos. Pessoal, os seres vivos eles são caracterizados por uma série de coisas. A primeira dela diz respeito à composição química. Composição química. E aí, ó, os seres vivos eles possuem, dentre outros, né? Oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, cloro, potássio e sódio. E existe uma coisa bem legal, que esses componentes químicos eles se juntam e formam proteínas, gorduras, carboidratos e etc. Então, isso é uma das primeiras características em relação aos seres vivos, que é a composição química. Professor, vai nessa que eu estou curtindo, vamos embora. Metabolismo também é outra característica dos seres vivos. E aí, ó, quando a gente fala de metabolismo, a gente vai falar basicamente de duas reações. A reação que a gente tem aqui, a bola, e a gente tem aqui embaixo duas bolas, certo? Aqui a gente não tem uma bola e a seta vindo para duas bolas. Isso quer dizer que a gente quebrou essa bola em duas. A reação de quebra é a reação de catabolismo. Catabolismo é a quebra. Aqui tu não tem uma bola e outra e formou uma grandona. Tu não está juntando, formando. O nome disso é reação de anabolismo. Anabolismo é a formação, a criação. Tu já viste, por exemplo, uma pedra, que é um ser não vivo, quebrar sozinha, procriar e etc? Não. Ela realiza reações químicas lá de anabolismo e de catabolismo? Não. Professor, a luz solar realiza isso? Não. Então, basicamente, essas são características, tanto o catabolismo quanto o anabolismo são características em relação ao metabolismo, que faz parte das características dos seres vivos, certo? Vamos embora? Hereditariedade. Temos aqui o indivíduo e seu filhinho aqui ainda de chupeta, né? Esse indivíduo ele parece muito com o pai dele, né? Isso é o que a gente chama de hereditariedade. Hereditariedade é a capacidade que a gente tem de mandar as informações genéticas nossas para os nossos descendentes. Consequentemente, a gente herdou isso de nossos antepassados, né? Isso é um aspecto hereditário. Isso não acontece com os seres inanimados. Só acontece com seres vivos. Beleza? Vamos lá. Reprodução. Tu já viste, por acaso, uma pedra se relacionando com outra pedra para nascer uma pedrinha? Não, não existe isso. Então, a reprodução é uma característica também básica dos seres vivos. O nome disso aqui, pessoal, é heredograma. A gente vai aprender isso aqui com mais calma em genética. Mas só para tu entender, esse quadrado aqui, ó, ele representa um homem, o círculo representa uma mulher, essa linha aqui representa que eles são casados, se relacionaram,
e aqui que eles tiveram uma filha. Né? Aqui a gente pode usar para representar tanto a reprodução quanto o aspecto hereditário. Né? Essa filha que foi concebida desse homem e dessa mulher, ela vai ter características deles, genéticas. Beleza? Vamos embora. Evolução. Bem, a evolução também é típica dos seres vivos. Se a gente for estudar a teoria darwinista ou neodarwinista, a gente vai ver a teoria da evolução das espécies. E a gente vai ver que, com o passar de muitos anos, a gente vai ganhando ou perdendo características. E aí eu vou te dar um exemplo. O exemplo mais prático é esse aqui, né? A gente vê o homem veio do macaco. Não é bem assim não, mas do ponto de vista evolutivo, a gente pode até usar esse exemplo aqui, né? Que algum antepassado nosso ele tinha muita proximidade lá com os primatas e etc, né? Os macacos. Mas, de fato, eu vou colocar aqui um exemplo clássico para vocês. Se a gente pegar a coluna vertebral, né? A gente vai ver que a última porção da coluna é chamada de coxigeana. E a cauda de algumas espécies, ela surge justamente do finalzinho da coluna coxigeana. É engraçado porque existem alguns indivíduos humanos que nascem com uma anomaliazinha, que é tipo uma caudinha, né? Uma caudinha lá perto do cóccix, né? Já na transição ali para o glúteo. Isso é uma justificativa de que anteriormente a gente poderia ter cauda. E a gente perdeu essa cauda pelo aspecto evolutivo. Quer ver outro exemplo? Dente. Dente. Existe um dente chamado de terceiro molar, né? São os últimos dentes a nascerem, que são chamados também popularmente de siso. Algumas crianças hoje já nascem sem esse siso. Professor, não é porque está incluso, não? Não, elas nascem sem o último par de dente, ou melhor, os últimos pares, né? Que são 4. Que, na verdade, é o terceiro molar. Isso é um aspecto evolutivo. Quer ver outro exemplo? Pelo. Você percebeu que os nossos antepassados eram mais peludos? Hoje em dia a gente tem roupa e etc. Temos proteções, temos casas, abrigos. A gente precisa de muita roupa hoje? Não. A gente precisa de pouca roupa e a gente precisa também de roupas ventiladas, principalmente se você mora no Brasil, que é uma região quente. Pessoas com muito pelo, elas sofrem mais. Do ponto de vista evolutivo, a perda de pelo foi um aspecto que surgiu do ponto de vista evolutivo pela falta de necessidade dos pelos, né? A gente hoje usa roupa. Por mais que menor que ela seja, mas a gente usa roupa. E aí o que é que vai acontecer? O indivíduo que é muito peludo naquela época, que não tinha roupa, ele não tem mais a necessidade daquele pelo todo para aquecer ele. Beleza? Bem, outro aspecto, interação com o ambiente. Colocamos aqui um exemplo para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Tá ligado? Aqui é um camaleão. Camaleão rosa, azul, um azul mais escuro, roxo, um laranja, um marrom e um azul aqui puxado para o roxo. Tu concorda comigo que o camaleão ele se adapta a depender do local onde ele está? Ele vai se adaptar a depender do local onde ele esteja. Isso é interação com o ambiente. Só os seres vivos conseguem fazer isso. Então, a gente consegue interagir com o ambiente e usar ele a nosso favor. Então, por exemplo, se eu estou numa área da floresta lá, eu estou andando pela área da floresta, e está chovendo, ou não posso, porque eu dei escova no meu cabelo hoje, não posso me molhar. Tu vai para debaixo de uma árvore, ou tu sobe numa árvore que tem uma copa bem estreita, até para se proteger de alguns animais também. Tu está interagindo com o meio ambiente. Só tu consegue fazer isso. Um ser inanimado não consegue. Então isso também é uma característica dos seres vivos, certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da linha de biologia. Esse assunto ele é de fundamental importância para você que está começando a estudar biologia agora. Espero que ele tenha sido útil. Continue com a gente assistindo as nossas próximas aulas. E foi uma satisfação estar com vocês, beleza? Vamos ficando por aqui. Até mais. Falou!